Quando a gente pensa na literatura francesa, acho que o mais importante é levar em conta que, assim como a literatura de outros países, ela é marcada por rupturas, né? Então não tem como considerar uma literatura una ou única ao longo do tempo. Então o que eu vejo, assim, na literatura francesa é uma série de crises, uma série de rupturas que vão rompendo com a maneira anterior, como os livros vinham sendo feitos. E a história dessas rupturas com o processo histórico acaba sendo uma composição da literatura francesa e acaba compondo a história da literatura francesa. No século XIX você tem o Balzac, que fazia realmente uma análise dos tipos sociais da época, né, o que vai um pouco na toada do movimento naturalista, que é quando os naturalistas mapearam as espécies de fauna, de flora, e o que o Balzac fez foi mapear os tipos sociais. No século XX, isso ganha uma outra cara, por exemplo. Na verdade, no fim do século XIX, com Flaubert, já aparece uma narração mais objetiva, que julga menos o personagem e que vai trazer realmente uma narração é, da consciência. Então, isso vai atingir o seu auge no século XX com Proust, por exemplo. Então, em Proust, a gente tem aí a escrita do Em Busca do Tempo Perdido, que é o grande monumento da literatura francesa. Na verdade, não é um romance, é um conjunto de 7 romances que vão fazer todo esse mapeamento da consciência humana. Então, algo interessante de comentar em termos de curiosidade é que toda a escrita do Proust se baseia no momento em que ele come uma madeleine, em que ele mergulha um biscoitinho francês no chá, e aquele sabor faz com que ele se lembre da infância. Então, toda a narração do Proust 2.700 páginas de Proust vem de um momento minúsculo, né, em que ele vai ter um gatilho ali de uma memória sensorial, que é algo que a gente está acostumado, aquela coisa de ouvir uma música e lembrar de um momento da infância, ou sentir um cheiro e lembrar do passado. Então, toda a narração do Proust se baseia nesse momento, né. Falando um pouquinho do Balzac, quem quiser ir um pouco mais para a literatura clássica, né, para quem gosta dos clássicos, todos esses do Balzac estão disponíveis na Biblion. Então, vocês têm o Lírio do Vale, que é a história de um cara que se apaixona por uma mulher mais velha, só que assim, a mulher mais velha da época ela tinha 30 anos. Então, a Balzaciana da época era uma mulher jovem, na verdade, né? Então você tem livros que tem essa temática familiar, você tem o Pai Goriot, que também está disponível na Biblion. O Pai Goriot é um livro muito interessante que fala da relação do pai com duas filhas bem diferentes entre si. Tem também o Lírio do Vale, já comentei do Lírio do Vale, A Mulher de 30 Anos, todos esses estão disponíveis. O Balzac está bastante disponível na Biblion. Para quem quiser ir para a literatura um pouco mais fim do século XX, início do século XXI, é interessante observar como que essa literatura faz os mergulhos na consciência, né? Então, como a gente estava falando, se no século XIX era algo mais voltado para o realismo, para a descrição dos tipos sociais, no século XX os autores começam a mapear mais a consciência. Eles começam a entender que a consciência é o caminho para entender a complexidade humana. Então, tudo que a gente construiu no imaginário coletivo como a língua romântica, o país das grandes caminhadas, o país do amor, do romantismo, tudo isso veio de uma construção literária. Claro que os artistas foram corroborando para essa construção, o cinema, a literatura, as artes visuais. Então acho que a arte vai construindo no imaginário essa visão que alimenta a nossa construção do que é a França, dessa identidade nacional, né? Então é interessante falar como os grandes escritores foram mapeando e definindo territórios do que é a França hoje em dia, né? A gente tem toda uma literatura do pós-guerra e concomitante à Segunda Guerra Mundial, que foi uma literatura ali da resistência, baseada justamente no antifascismo, na vontade de preservar uma cultura francesa. Então acho que toda essa temática da resistência aparece na época da guerra, mas também na resistência do tipo, vou escrever. Esse é meu projeto e algo maior me move, né? Porque para fazer um cara escrever na prisão, para fazer o Proust colocar camadas de cortiça no prédio, é muita vontade, é muito ímpeto, né? Então parece que se eles não escrevessem, eles não iam se realizar. Então acho que me vem essa ideia do ímpeto por uma realização por meio da escrita. O que torna a literatura francesa única, eu acho que é a preocupação com o aspecto humano, por tocar nas grandes questões universais, nas questões filosóficas, na busca por respostas para a humanidade. Se eu tivesse que indicar um livro, agora eu vou mais para o contemporâneo, como a gente está falando da questão de trânsfugos de classe, né, pessoas que ascendem socialmente, eu indicaria o livro Vida, Velhice e Morte de uma Mulher do Povo, do Didier Ribon. Ele está disponível no catálogo da Bíblia. Que surpresa a literatura reserva?
Eu acho que seria um mergulho em si mesmo. Eu acho que por esse apreço que eles têm por questões sociais e pelas pautas, identitárias do mundo contemporâneo, pelas questões de gênero, de classe, de raça, eu acho que é um mergulho na ideia de que nós somos diferentes e que a literatura pode captar essas diferenças e que a gente pode se identificar com textos que foram escritos do outro lugar, do outro lado do mundo, né. Hoje a gente tem um movimento mais voltado para as escritas de si, acho que é inegável isso, mas o leitor que se entregar realmente a isso, vai encontrar uma variedade enorme de textos que são atravessados por temáticas, da raça, do gênero, da sexualidade, então acho que essa diversidade é o que compõe a literatura francesa hoje em dia.